Oi, pessoal, uma ótima tarde, um ótimo final aí de feriado, né? Quarta-feira, com feriadinho aí para dar uma descansada, relaxar um pouquinho, né? Apesar de ter tido aí uma semana aí iniciando conturbada, né? Por conta das manifestações, mas hoje aí um dia, graças a Deus, mais tranquilo, né? Pelo menos a gente espera que continue assim, para que a gente possa também descansar um pouquinho, né? Porque tá um pouco pesado o clima aí no nosso país, né? Então vamos acalmar, né? Dia de finados, um dia aí muito importante para a gente relembrar aquelas pessoas que marcaram a nossa vida, né? Que ainda estão aí no nosso coração, pessoas especiais, pessoas que deixaram aí a sua marca presente nas nossas vidas, nos deram muitas lições e aprendizagens também. Né? Então, você aí que perdeu um familiar recentemente, você que recorda de algum familiar, se sinta abraçado. Eu tenho muitos familiares que eu sinto saudade, né? Esse é um momento aí, um dia, para a gente refletir, para a gente pensar também um pouquinho, né, nas nossas ações, nas nossas mudanças, né, o que a gente quer e o que a gente deseja aí para as nossas vidas e para a vida das pessoas aí que nos rodeiam. Alce, seja muito bem-vinda. Tô só esperando o pessoal entrar. A Cá vai se atrasar um pouquinho, mas aí eu já vou iniciando a nossa live, né? Para quem for entrando, para quem for participando. Eu não sei, gente, o que eu fiz, que eu não consigo colocar o título. Eu não sei onde que antigamente aparecia para mim aonde colocar o título da live, agora não aparece. Ou eu que não tô sabendo manusear direito aqui no Instagram. Mas não tem problema. E aí, o tema de hoje é um tema aí, né, que para mim é um tema difícil, né? Um dos temas que quando a gente conversa com os pais, quando está fechando diagnóstico, quando tem a suspeita, né, algo muito complicado para o familiar, muito complicado para a mãe, para o pai. E aí nós vamos estar falando um pouquinho aí desse tema, que é o luto após o diagnóstico. Algumas pessoas se perguntam, né, como assim o luto? Mas a criança está viva, né? A criança não morreu. Como você pode dizer? Seja bem-vindo, Rony, está cuidando do nosso bebezinho, enquanto a mãe está tentando aqui fazer a live. A Saio Jardins, que sempre está aí presente nas nossas lives. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima tarde, um ótimo feriado aí, né? Um feriado, como eu falei, para a gente meditar, para a gente relembrar daquelas pessoas que foram especiais. E hoje não vai ser, na verdade, gente, nada relacionado a aprender algo, eu acho, né? Talvez seja uma forma da gente refletir sobre o luto de pais, né, de cuidadores que tem uma criança dentro do espectro autista, uma criança que entrou com alguma comorbidade, com alguma deficiência. E como eu havia dito para vocês, muitas pessoas falam, nossa, mas por que luto, né? A criança tá viva. Ixi, deu algum... Ah, voltou. Tinha dado uma tremida aqui na internet, mas voltou. Né? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou contar para vocês um pouquinho o que foi o meu luto. A Camila vai se atrasar um pouquinho, mas ela já vai estar entrando também para a gente conversar com vocês, né? O que é o luto após um diagnóstico, né? Esse luto é um luto simbólico, né? Muitos autores falam sobre ele. Tem um dos autores, né, que é um dos estudos que eu fiz sobre isso. Eu talvez não vá pronunciar corretamente o nome dele, mas ele é um psiquiatra chamado Kubler-Ross, né, se é essa a pronúncia correta. E aí ele vai falar um pouquinho sobre esse luto, né, sobre o luto simbólico, que muitas vezes, né, vai ocorrer pela perca de um emprego, que vai ocorrer por uma separação, né, de um casamento, de um namoro, enfim, de uma amizade. Então esse luto simbólico, ele também causa, né, as mesmas etapas que acaba ocorrendo quando você perde uma pessoa aí para a morte. E aí, eu peguei um trechinho, né, de um poema do Vinícius que eu acho que tem muito a ver com o que eu vou estar falando com vocês hoje. E aí eu quero ler para vocês, que é o seguinte: Eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar com o pranto a me correr. E assim, chorando, acalentar o filho que eu quero ter. Vinícius de Moraes, né, um poema de 1975. E esse poema, eu quando li,
Eu falei assim, faz muito sentido a tudo que eu vou estar falando hoje, porque esse trechinho, né, do Vinícius, ele retrata muito uma mãe atípica, né? Todas as mães, gente, quem é mãe aqui sabe, quando descobre, né, quando dá aquele... sem problema, Alcione, não tem problema. E aí, quando a gente, né, vê aquele positivo, aquela alegria, aquela vibração, nossa, vou ter um filho, né? Algo aí que vem de uma relação, que vem de um momento especial com meu parceiro, né? Uma concretização do nosso amor. E aí a gente vai construindo muitas, né, expectativas. A gente já começa a imaginar como que vai ser o rostinho. Será que vai ser um menino, uma menina? Será que são gêmeos, trigêmeos? Meu Deus, né? Então a gente vai construindo aí todo esse preparo, né, para essa criança aí que vai chegar, que daqui a 9 meses vai estar nos nossos braços, que vai estar com a família, que vai estar experimentando e vivenciando aí tudo, né, o que a gente espera, né, ter com esse bebê, com essa criança, a alegria, né, que vai ser ter essa criança. E aí tudo ocorre, né, a priori, certinho como foi planejado. A gente tem aí o pré-natal, a gente arruma o quartinho, as roupinhas, deixa tudo organizado para essa criança. Eu vou falar da minha experiência, né, como mãe de uma criança com a TEA, mas muitas mães que têm filhos com deficiência, síndrome de Down e assim por diante, passam por isso também, só que o delas assim é muito mais cedo, né? Porque a criança já nasce com as características aí desta deficiência, desta síndrome. O autismo, bem, é verdade, né, Alcione? Ele condiz bem com o que a gente vai estar falando aqui. E aí, quando, né, vê a criança, síndrome de Down, que é mais fácil para a gente visualizar, né? O pai e a mãe já se depara com uma realidade que não era aquela que ela estava esperando. E quando você tem uma criança com autismo, precisa, assim, né, um tempo. Essa criança, como o caso do meu filho, ele demorou 1 ano e meio para, pelo menos que eu percebi, né, gente? 1 ano e meio para eu começar a identificar os sinais do autismo. Porque o Bernardo se desenvolveu de uma forma de uma criança típica, né? Ele balbuciou. Seja bem-vindo, Nildo. Uma ótima tarde para você. Né, o Bernardo balbuciou, o Bernardo já estava o primeiro processo já de engatinhar, né? Ele já ia com as pessoas, ele era muito sorridente, ele era uma criança muito carismática, né? E aí de 1 ano e meio em diante, tudo aquilo que meu filho se desenvolveu de forma assim bem para a idade, meu filho perdeu. Imaginem vocês em 2 semanas, uma criança que comia de tudo, uma criança que dormia, que brincava, que tudo, né, que uma criança aí dessa idade faz, deixou de fazer, coisa de 2 semanas, gente. Então, no começo eu não queria acreditar, eu falava, não tem nada a ver, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. E aí, conforme, né, foram ocorrendo aí o estudo com os psicólogos, com os médicos, a própria escola me chamou para dizer que tinha coisas no meu filho que não adentrava para a idade dele, né, que fugia aí dos parâmetros do desenvolvimento. Eu percebi que realmente tinha alguma coisa ali que não estava indo conforme o que foi idealizado por mim, pelo meu marido, pela minha família. E quando se fechou o diagnóstico, veio a confirmação do que eu já sabia, né? Veio a confirmação de que o meu filho não era normal, né? Quando eu digo normal, no sentido aí de ter o desenvolvimento igual a de outras crianças. E aí começa, gente, aquela angústia, começa, poxa vida, por que eu, né? Por que o meu filho? Por que a minha família? Não, pelo menos que a gente saiba, não teve casos na minha família, do meu marido, que tivesse pessoas com autismo. E aí você vê, nossa, eu tenho que ser a primeira da família, né? Mas naquele tempo a gente não tinha essas intervenções, os diagnósticos, né, para identificar o autismo. Pouco se falava, quase não se falava. Então, foi um baque muito grande, né? Você vê que o seu filho é uma criança autista. Você, né, que sempre não, mas pelo menos nos últimos 5 anos da sua vida, você estava se dedicando para conhecer mais sobre o autismo, porque eu comecei desde 2011 a atender crianças com autismo, né, na escola. Eu comecei a conhecer este mundo, crianças com autismo severa, crianças que chegavam no ensino médio sem saber ler e escrever, muitas não verbais, né, não conseguia aí se comunicar com a nossa língua
portuguesa, isso me angustiava muito. E quando o diagnóstico do meu filho fechou, eu falei, meu Deus, o meu filho vai ser igual a essas crianças e eu não vou conseguir ajudar o meu filho, porque e se for muito severo? E se eu não tiver condições, né, para pagar as terapias que ele precisa? Então são muitos questionamentos que vão surgindo, são muitas coisas que vão acontecendo, só que a gente não tem nem ideia, né, de todos os desafios que a gente vai enfrentar. Se fosse só as intervenções, se fosse só assim, como que eu posso dizer? Não que, né, não que fosse fácil, mas se fosse intervenções, se fosse o tempo, é algo que a gente consegue ainda de algum jeito driblar. Mas aí vem o preconceito, vem o olhar, o julgamento. Eu acho que no primeiro ano na vida do meu filho, quando esse diagnóstico foi fechado, quando não tinha mais para onde correr, o mais difícil era quando ele tinha as crises, porque ainda ele estava começando o tratamento, né? Uma criança de 2 anos e meio, imaginem vocês, é muito difícil, né? Uma criança com 2 anos e meio que está aprendendo ainda, conseguir lidar com as emoções, conseguir lidar com o silêncio, já que meu filho não conseguia se comunicar, né? Então, quando a gente pensa nesse luto, num primeiro momento, gente, diferente do que a Camila vai dizer para vocês, eu não tive esse luto. Porque assim que fechou o diagnóstico, assim que a escola me chamou e eu falei para eles da suspeita, eu já pensei na minha cabeça, eu tenho que começar a intervenção, eu tenho que fechar esse diagnóstico, né, com laudo, tudo bonitinho, porque eu não quero que o meu filho... Oi, Marcela, seja bem-vinda! Eu não quero que o meu filho seja uma criança que chegue no ensino médio e não consiga ler e escrever, que ela não consiga estar no meio da sociedade, que ele não consiga, né, ter uma vida pelo menos o mais comum possível. Então, este luto, né, que eu vou apresentar para vocês, que muitas famílias têm, que muitas famílias ainda passam, e é um dos motivos que me fez montar assim, em cima da hora esta live. E eu, quando eu digo em cima da hora, no sentido assim, eu não ia fazer hoje essa live, fazer um outro dia. Mas aí eu tive um vídeo que eu vi há meia hora, mais ou menos, quase uma hora atrás. E aí eu falei, não, esta live tem que sair hoje. Porque muitos pais estão deixando que o luto seja mais forte do que o seu filho. Que o luto tenha mais força do que a ajuda que o seu filho precisa. Então, esta live, o grande objetivo desta live aqui é dizer que todos nós, pais, né, de crianças atípicas, de crianças com deficiência, seja ela qual for, a gente passa por algum momento da nossa vida pelo luto, né, por todo esse processo de aceitação. Só que indiferente da nossa dor, a gente precisa entender que há um serzinho ali, que há uma pessoa que precisa muito da gente. O nosso luto, ele tem que acontecer porque a gente precisa dele para poder estabelecer as emoções. Contudo, a gente precisa entender que este luto pode ocorrer no mesmo impasse que as intervenções, que o tratamento desta criança. Porque há uma coisa que eu sempre falo, gente, intervenção precoce, começou a suspeitar, começa a intervenção, mesmo que o laudo não seja fechado. O meu filho, e eu sou experiência viva, meu filho até os 4 anos não falava, gente, mas ele já estava tendo intervenção. Com 2 anos e meio, que foi quando eu consegui aí uma psicóloga, né, por indicação de uma amiga, fazer os testes e ela conseguir fechar, né, que era TEA, porque muitos médicos não me ouviam, já contei várias vezes para vocês. E aí eu comecei com 2 anos e meio. Quando meu filho já tinha 3,5, ele já tinha um atraso, gente, pra vocês terem uma ideia, de 1 ano, né? Acho que era 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. 1 ano e 2 meses de atraso do desenvolvimento. E já com 1 ano de terapia, a gente já conseguiu ver a diferença do meu filho. Meu filho, com 4 anos, começou a falar suas primeiras palavrinhas. Então, se eu fosse ficar deixando o meu luto se prolongar, como que seria? Né? O que seria do meu filho hoje, que tem 7 anos? Então, o luto ele é necessário, ele é importante, porque é a partir do luto que a gente vai ter as nossas dores. Vocês acham que eu não choro? Gente, eu choro muito. Ao fazer essa live, eu precisei muito respirar, porque é uma coisa que dói muito, que marca muito para mim, porque foi um sofrimento todo o processo. Somente quem está presente no dia a dia sabe a dor que é ser uma mãe de uma criança atípica.
Meus olhos já enchendo lágrima. Mas é importante que a gente entenda que o luto, ele faz parte do processo. E aí, eu vou apresentar para vocês aqui, segundo esse autor que eu mencionei, as 5 fases, né, do luto. E esse luto, quando ele indica, não é somente o simbólico, que é esse que eu vou estar falando para vocês da live, mas também o luto da perca, né, realmente a morte física. E aí ele comenta que são 5 processos, né, que a gente precisa passar para poder superar o luto. O primeiro processo, que é o que todos nós passamos, que é a negação, né? Não aceitar que realmente ocorreu aquela perca, seja da separação, no meu caso, né, do meu filho ser autista, eu não tive diretamente, eu vou explicar por quê. Eu não tive diretamente esta negação, né? Então, quando eu já vi os sintomas, eu já fui atrás aí das intervenções, porque na minha cabeça, gente, na minha cabeça, os 2 primeiros anos que foram enlouquecedores, só vinha assim, eu não posso parar porque ele tem que diminuir esses prejuízos. Eu não posso parar porque ele tem que diminuir esses prejuízos. Era só o que vinha na minha cabeça. Teve dias que eu fui, gente, em psiquiatras, e um dos psiquiatras, por causa de um dia que a guia venceu, o médico se recusou a atender o meu filho. Eu tive que passar de novo no pediatra, pegar outra guia para poder passar com o médico. Para chegar na hora, ele simplesmente olhar para mim e falar assim: ah, mãe, ele tá muito agressivo, eu vou dar uma medicação para ele. Faltou a empatia. E aquele dia eu chorei, liguei para minha mãe, coitada da minha mãe. Tanto que eu chorava, eu ligava para ela. Porque são coisas que vão acontecendo que as mídias não falam, né? Que ninguém mostra. Então, às vezes, é importante que as pessoas entendam para as pessoas terem empatia. Porque quantas vezes o meu filho e eu não recebemos olhares de reprovação, ele estava tendo aí uma crise e as pessoas julgando. Senhoras que eu vi no metrô falando para mim: olha, minha filha, você tem que dar educação pro seu filho, porque senão daqui a pouco ele tá batendo em você. E não sabia que ali era uma crise que ele estava tendo porque ele não conseguia ficar dentro de um metrô. Então as pessoas precisam entender o que acontece nos bastidores. As famílias precisam liberar toda essa angústia, todo esse sofrimento que é ser um pai e uma mãe atípico. Ninguém entende quando muitas vezes a mãe fala assim: ah, eu vou deixar ele na escola hoje. Né? Muitas vezes a gente fala assim: ah, é depósito, né, das mães com deficiência, mas não é. É uma vida muito complicada. Você tem que estar 24 horas ali presente na vida daquela pessoa, para aquela pessoa conseguir se manter, né, para que essa pessoa não se machuque, não se bata, não coma coisas inadequadas. Então, é uma realidade muito difícil e para o nosso país ainda é uma realidade muito cruel. Porque se a gente pega o SUS, infelizmente o SUS ainda não tem tratamento eficaz. Porque, gente, você uma vez na semana passar num psicólogo ou num fono tendo um filho com autismo, que tratamento que é esse? Né? Então a gente precisa muito ainda de muitas melhorias. Mas voltando aqui, então esta negação, o isolamento que acontece muito, e muita gente, eu conheço muitas famílias, né? Às vezes as pessoas me indicam, pessoas, olha, tem uma amiga, tem um amigo que tem um filho com autismo e não tá sabendo lidar com a situação. Você pode conversar com eles, você pode explicar, porque ainda tem uma coisa, gente, que contribui, né, para essa negação, que é o preconceito. Ai, obrigada. Ó, eu posso chorar, porque eu tô aqui já me segurando. Mas obrigada. Muito obrigada, Marcelo. Sabe que tá no meu coração. E aí, o que acontece? Quando você começa a falar com esses pais, a primeira coisa que vem, né? Oi, Kelsa, seja bem-vinda. A primeira coisa, né, que esses pais vêm me dizer é que: ai, Andréia, mas o meu filho, será que o meu filho é louco? Né? Como que o meu filho, eu vou conseguir sair com o meu filho, porque o meu filho grita muito, porque o meu filho isso. Então, muitas vezes a gente percebe que foi propagado pelas mídias, né, que a pessoa com autismo, eu coloco o autismo, gente, porque é a minha realidade, né, mas a gente vê em outras situações também, mas é taxado como louco. Eu já ouvi pessoas dizer que não queria meu filho por perto porque ele era louco, né? Então, para uma mãe isso dói muito. O que é ser louco nesse mundo que a gente vive? Não é? E aí muitas vezes os pais têm receio, têm vergonha de sair com o filho. Meu filho, para quem é daqui de Barueri, tem um mercado chamado Barbosa. E quantas vezes meu filho não gritou lá? Não deitou no chão e não chorava?
e gritava, tinha uma crise, mas nem por isso eu privei o meu filho de ir ao mercado. Eu jamais privei o meu filho de ir no cinema, jamais privei o meu filho, lembrando casos e casos, situações e situações. Meu filho para ir num cinema, num parque, gente, teve muita terapia. Teve muita mudança comportamental para que meu filho conseguisse chegar. E aí, as pessoas acham que às vezes é fácil, não é fácil. Você tem que trabalhar, você tem que, né, no meu caso, que tem outros filhos, dar atenção para as outras crianças. Então, é um esgotamento muito grande. E aí, hoje em dia, não sei se vocês estão vendo pelas mídias, mas o pessoal fala muito, não me chame de mãe guerreira, eu sou uma mãe atípica, né? Justamente porque esse termo guerreiro pra gente parece que a gente aguenta tudo e a gente não aguenta, a gente desaba também. Quantas vezes eu não chorei, né? Quantas vezes eu não dei uma formação e depois as lágrimas vieram juntas? Porque, assim, são realidades que a gente vai presenciando, são situações que a gente vai presenciando, que a gente vai se comparando. E se fosse meu filho? Graças a Deus eu posso dar o tratamento do meu filho, né? Tenho que trabalhar muito. Mas quantas famílias não gostariam de dar esse tratamento? Quantas famílias não gostariam de ver o seu filho num cinema, numa escola e não podem estar, né? Então, quando a gente pensa nesse luto, gente, é algo assim muito difícil para uma família entender que aquela criança que ela esperava, que aquela criança que ela desejava, que ela imaginou que ia brincar, né, que ia jogar os brinquedos, que ia mexer em tudo. Muitas vezes é uma criança que se bate, né, bate sua cabecinha no chão ou na parede, que come, né, objetos que não é alimento. Quantas famílias, né, não se frustram ao ver muitas crianças falarem e saber que a sua não vai falar, que o seu filho não consegue dizer eu te amo. Então, quando a gente fala luto, né, após o diagnóstico, é como se jogassem não só um balde, mas jogassem aí uma caixa d'água de 1.000 litros em cima da gente e falassem, olha, todas as suas expectativas foram destruídas. Todos os seus sonhos, né, idealizações desta criança acabaram. Agora vocês vão ter que se reinventar. Eu já tive situações de ver familiares, marido largar a mulher, porque não aceitava a condição do filho. Eu vi esses dias que o SBT colocou uma novela, né, que retrata aí uma criança com autismo e o pai foi morar com outra mulher e a mãe tendo que trabalhar e tendo aí que lidar com o autismo do filho, né, e realizar as intervenções e tal. E é muito comum isso, gente. Quantas vezes a mulher não fica sozinha, assim como tem casos de homens que ficam sozinhos porque as mulheres não aguentam a situação, a condição do filho. Então, este luto, né, mencionado por Rossi, ele vai dizer que é um luto simbólico, que é um luto de todas aquelas idealizações, deu uma enroscada aqui, que são destruídas com o diagnóstico. O diagnóstico faz a família olhar para aquela criança e não a reconhecer. Faz a família imaginar todos aqueles sonhos, né, presentes naqueles 9 meses, esperando ver a sua criança não acontecer. Então, essa morte é a morte daquele filho ideal. E aí, quando eu coloquei esse poema do Vinícius, né? Ele retrata exatamente isso, o finalzinho, chorando acalentar o filho que eu quero ter, né? O filho que você sabe que você não vai ter. O filho que você sabe muitas vezes que não vai te dizer eu te amo, pelo menos não em palavras. Um filho que talvez não vai escrever uma cartinha de mamãe eu te amo, papai eu te amo. Então, o luto para um familiar, né, dentro de aí um diagnóstico é muito difícil. Mas qual que é o grande impacto, gente, desse luto? É a família viver no luto e esquecer da criança. A gente precisa ter o luto, como eu falei. A gente precisa passar por essa fase da negação, da raiva. Quantas vezes eu não falei, meu Deus, né? Blasfemei sim. Meu Deus. A Alcione colocou que tem casos ainda mais tristes, né? Que os pais abandonam a criança autista ou que tem algum tipo de deficiência. Muitos casos, né? Quantas crianças não estão aí, né? Hoje a gente não chama mais orfanato, mas quantas casas, né? Eu não sei o nome correto agora, me fugiu,
de acolhimento, né? Que agora fala acolhimento de crianças com deficiência, porque a família não aceita, né? Hoje mesmo eu vi um noticiário de uma mãe e um pai, né? Que maltratava o filho e o filho morreu porque os bichos estavam comendo, né? O jovem. Então, em Parnaíba, acho que é o nome do lugar. Então, assim, a gente vê, né, coisas, a gente vê aí muitas, né, famílias machucando autistas, machucando pessoas com deficiência, porque não sabe lidar, não tem aceitação, né, que é o último estágio do luto, que é a aceitação. Eu, quando tive o diagnóstico do meu filho, eu não, como eu falei para vocês, eu não tive o luto. Eu já fui logo assim. Não posso dizer que foi realmente uma aceitação, mas eu entendi que eu precisava cuidar do meu filho e eu precisava correr contra o tempo, porque a gente tem até os 7 anos aí, né? Porque a gente tem a poda neural, eu já comentei em outras lives, mas a gente tem esse período até os 7 anos de fazer com que as sinapses, né, vão ocorrendo de forma intensa para que essa criança não tenha tantos prejuízos, né? A fase aí do maior desenvolvimento da criança. Então, eu pensava só nisso. Eu tenho até os 7 anos para correr com meu filho para que essas podas neurais aí não prejudiquem cada vez mais o desenvolvimento dele. Só que o que acontece, gente? Ao mesmo tempo que eu fazia, né, todas as intervenções que eu estudava, que eu buscava, porque eu tinha um conhecimento para ser professora. Não um conhecimento para ser mãe de uma criança com autismo. Gente, realidades assim totalmente diferentes. Porque eu ser professora, eu estava preocupada somente com a parte pedagógica do meu aluno e aquelas horas que eu estava com ele. Passou disso, eu ia para minha casa, a vida que segue. Mas você ter um filho, né, com uma deficiência, com um transtorno 24 horas, todo santo dia, é outra pegada, né, como o pessoal fala, é outra realidade. Porque você tem que ver a parte pedagógica, a parte comportamental, a parte social, a parte cognitiva, a parte da linguagem, enfim, né, é uma gama aí de habilidades que você como pai, você como mãe tem que estar ali prestando atenção, fazendo intervenção, é todo instante. Você tá dentro do carro, você tá intervindo. Você tá. Oi, André, seja bem-vinda, uma ótima tarde. Você está alimentando a criança, você está intervindo. Você está contando uma historinha ou ela está contando alguma coisa, você está intervindo. Então, a todo segundo, você está aí fazendo a intervenção para o seu filho. Eu não vou saber falar este nome, mas seja muito bem-vindo também. É Rizwan, eu acho que é isso, não sei. Né? Então, o que acontece, gente? Quando você é pai de uma criança típica, você percebe que tudo aquilo que você aprendeu, né, para ser professor, no meu caso, neuropsicopedagogo, é outra realidade. É claro que vai te ajudar muito, mas é uma outra situação, porque também tem a parte do emocional, né? Você vê o seu filho gritar, gente. Meu filho dormia 2 horas todas as noites, né? Até a medicação acertar. Seja bem-vinda, Luana. Né? Então, eu ia muitas vezes trabalhar com isso aqui tudo roxo. Assim, nossa, não dormiu? Né? Algumas vezes eu gravo até os vídeos, 3 horas da manhã, ele lá, todo agitado. Então, é um processo muito difícil. Né? E para muitos pais isso é muito complicado. Como que eu vou aceitar isso? Como que eu vou aceitar que meu filho não dorme, que meu filho não come, que meu filho não brinca com outras crianças? Né? Que meu filho não participa de uma festa. E o pior, que meu filho não tem amigos. Né? Para mim, essa é uma das coisas que mais me dói, saber que meu filho não tem amigos, gente. Ele não consegue ter amigos. Né? Ele não é chamado para festinhas de amigos. Então, assim, são coisas que para quem é pai é muito difícil. Né? E aí, quando que eu fui ter meu luto de verdade, gente? Quando que realmente, olha, eu tô com os olhos todos, eu não dou pra fazer live sobre esse tema, que é algo muito difícil pra mim. Mas quando que eu fui ter aí, seja bem-vindo, Jorge, uma ótima tarde, né? Quando que o meu luto aconteceu, gente? Não vou lembrar o dia certo, mas acho que foi dia 5 de agosto de 2022. Aí todo mundo ficou, como assim, 2022, esse ano? Exatamente, este ano, gente. Este ano caiu a ficha pra mim que eu tenho um filho com autismo. Então veja, olha que coisa. Meu filho desde 2016, né, vem apresentando as características do espectro, eu corri, já contei em outros momentos. Só que eu nunca tive aquele momento de luto para eu ficar assim chorando, triste, inconformada, no sentido de que, ai meu Deus, por que aconteceu tudo isso? E aí, quando foi em agosto deste ano,
É como se tivesse liberado, né? Tem uma parte dos estudos do Hoff que ele vai falar exatamente isso, né? Quando tem a negação, que é a primeira fase aí do luto, você fica amortecido, né, pela dor. Você não quer acreditar que aquilo aconteceu. Você realmente acha que é um sonho, que você vai acordar e que passou, né? Que aquilo não aconteceu. Só que no meu caso, demorou-se aí mais de 4 anos, quase 6 anos, né? Que caiu a ficha para mim. E quando que caiu a ficha? Como eu falei para vocês, eu já passei em outros especialistas, né? Acho que ele foi em vários aí. E um deles foi com o Dr. Salomão, né? Com a equipe que eles têm lá no Mackenzie. Em 2019 ele começou a fazer aí os testes para ver as possíveis, né? O que poderia ser, se era autismo mesmo ou não. Só que com a pandemia demorou para sair o resultado. E aí teve uma das vezes que eu fui com meu filho que o Dr. Salomão tinha olhado assim, ele fez, né, porque ele observa, né, e aí tem os alunos de doc, enfim, que vão fazendo os testes e ele vai observando junto com os outros médicos. E aí, quando eles foram me dar o feedback, aí eles foram falando, né, que meu filho interagiu, que meu filho e tal. E aí ele falou assim: olha, aparentemente não parece, né, que seja autismo, mas a gente vai continuar fazendo os testes, não sei o quê. E aí, gente, parece uma coisa muito boba, mas este aparentemente ficou no meu subconsciente lá em 2019. E aí, sabe quando fica no seu coração uma esperança? Tanto que quando eles me ligaram no finalzinho de julho, falando: olha, a gente retomou depois da pandemia e tal, você pode vir buscar o relatório que saiu? Aí eu falei: claro que eu posso. Eu tinha, assim, quase, gente, que 100% de certeza de que o meu filho ia estar lá outra coisa, menos autismo. Na minha cabeça, desde aquela fala, eu falei: porque o Dr. Salomão, né, a gente sabe que ele, do autismo aí, ele é um dos melhores aqui do Brasil. Então ficou aquilo na minha cabeça como se ele não tivesse autismo. Por mais que eu já tivesse o laudo fechado do meu filho, na minha cabeça tava aquela esperança de que não, os médicos erraram, né? Médico erra, médico, né? Às vezes pensa que é uma coisa e é outra, e ficou isso na minha cabeça, gente. Desculpa. E aí, ficou na minha cabeça isso, eu fui buscar, né, o relatório aí, o parecer do Dr. Salomão junto com a equipe, que ficou alguns meses aí fazendo os testes com meu filho. E eu tava no metrô, não lembro qual é o metrô, Higienópolis, não lembro qual que é o metrô lá do Mackenzie. Eu parei pra ler, eu falei assim: não, vou esperar chegar em casa, eu vou ler. E eu li. E aí comecei vendo, né? E aí falou assim: prejuízo nas funções executivas, aparentes características do transtorno do espectro autista, criança dentro dos critérios do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Aí quando eu fui vendo, a lágrima foi caindo, a lágrima foi caindo e chorava. E o povo do metrô todo olhando pra minha cara. E chorava, 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 porque eu não tinha mais esperança, né? Esperança de que fosse um outro laudo. Então, eu liguei pra Camila, né, que eu tô esperando ela entrar aqui pra ela contar um pouquinho da história dela, né, sobre o luto. E aquele dia eu chorava e ela: calma, Andréia, calma. Eu falei: Camila, meu filho é autista, meu filho é autista. Não tem pra onde correr, meu filho é autista. E eu chorei o dia inteiro, gente. Eu tô quase chorando aqui de novo. Então, é muito difícil, né, para um pai, para uma mãe, por mais que ele tente, né, por mais que ele diga: eu sou forte porque o meu filho precisa de mim, é muito difícil para um pai, para uma mãe, esse diagnóstico. Né? Às vezes a gente julga porque a pessoa se isola, porque muitas vezes a pessoa tem a preocupação, o cuidado, né, do receio do que a população, do que as pessoas podem fazer, né? O caso do menininho que foi espancado por colegas, nem posso chamar de colegas, né? Mas que machucaram ele porque ele era autista. Então, assim, a gente tem uma sociedade que não está preparada para receber essas pessoas. A gente tem uma sociedade que não está preparada para receber os pais de crianças atípicas. E muitas vezes, muitos pais não estão preparados para ser pais de crianças atípicas, né? Agora eu fiquei emocionada, começa a me dar vontade de tossir. E aí, o que acontece? A gente, quando vê que não tem pra onde correr,
né, com o diagnóstico, a gente fica pensando, a gente se revolta, porque fala, nossa, tanta gente, né? Mais de 6 milhões, enfim, de pessoas, por que eu? Né? E aí é o segundo aí, a segunda fase do luto, né? Que o Ross vai falar pra gente, que é a raiva, que é a não aceitação, que são as perguntas. Por que comigo, meu Deus? Por que você quer isso, né, pra mim? O que você tá querendo me mostrar com isso? E muitas vezes a pessoa fica nesta raiva. E aí é quando a gente vê familiares abandonando os filhos, quando a gente vê familiares deixando que os avós, deixando que outras pessoas cuidem, porque não consegue ver no outro, né, naquele ser que está ali presente, como um filho, né? Não consegue, deixa eu ver aqui, não consegue observar esta criança, não consegue ver, né, esta criança como aquela criança que ela esperava, aquela criança que ela desejava. Então, o luto, gente, é algo muito difícil para um pai, para uma mãe, né, para um familiar. E por isso que ele precisa de terapias, por isso que ele precisa de ajuda, por isso que ele precisa que as pessoas sejam mais leves, né, nesses julgamentos. Muitas pessoas não entendem que um luto para um pai, para uma mãe, e aí é um luto mesmo, né? Porque todas aquelas expectativas, todos aqueles sonhos que ela tinha para sua criança vai deixar de surgir, né? A sua criança vai ser privada de ter um relacionamento, a sua criança vai ser privada de ter amigos, de ser chamadas para uma festa, né? Parece uma coisa tão boba, gente, mas seja bem-vinda, Eliana, boa tarde. Mas para um pai, né, não ver o seu filho ser chamado para uma festinha de um amiguinho, ou pior, ele ser chamado e ele não ele ser chamado e ele não conseguir ficar na festa, né, da criança aí não conseguir participar não conseguir participar de uma pequena festa, não conseguir participar de um parabéns. O Bernardo, agora que ele está começando, por exemplo, a cantar o parabéns dele, gente. Porque todas as vezes, né, ele pedia às vezes as festas, e quando chegava no dia das festas, ele tinha uma crise. Ele não cantava parabéns, ele começava a chorar, ele se isolava. Né? Então, até para um pai, uma festa de aniversário, né, que é uma coisa que aparentemente é tão simples, ela ela acaba não acontecendo. Ai, meu Deus. Ela acaba não acontecendo porque a criança não consegue, né, viver com muito barulho, com muitas luzes e assim por diante. Então, esse luto de uma família típica é algo que a gente, assim, a gente passa por ele. Depois, para não todos, né, vem a aceitação. Hoje em dia, quer dizer, eu acho que eu sempre aceitei, mas é aquela, né? Eu respeito, mas não era o que eu queria. Mas não é o que a gente quer. É o que Deus prepara pra gente e tudo tem uma aprendizagem. Porque eu aprendi, apesar de ter idealizado, né, uma criança que não existe, porque o meu Bernardo é totalmente oposto do que eu imaginei que seria o meu segundo filho. Né? O Pedro teve um desenvolvimento muito bom, mas o Bernardo praticamente não teve. E aí você reconstrói todas as suas expectativas. Então, o dia que o Bernardo falou pra mim, mamãe, eu te amo, foi o melhor dia da minha vida, gente. Então, às vezes a gente pensa que as crianças, né, estão aprontando, que as crianças estão bagunçando, estão fazendo tudo, mas para um pai de uma criança típica, né, que não consegue pegar no garfo, que não consegue falar onde está doendo, quando essa criança consegue expressar alguma forma de carinho, quando ela consegue expressar alguma forma, né, de amor para este pai, para esta mãe, é a maior vitória. A gente não precisa de mais nada. Mas o que a gente aí vai conseguir vivendo, lidando, né? São essas pequenas experiências, essas pequenas conquistas. Então, quando ele aprendeu a escrever o nome dele, gente, hoje ele já consegue escrever Bernardo, ele já consegue reconhecer o nome dele. Para mim foi uma grande vitória. Foi como se o meu filho soubesse ler e escrever. Né? E todas as foi uma grande vitória porque foi como se ele já soubesse ler e escrever. Então, o luto, para quem tem uma criança típica,
ele se estende, eu acho que em toda a nossa vida, porque por mais que a gente passe, por mais que a gente aceite, né, tem a barganha que é colocado como o terceiro passo aí do luto, que é aquilo que a gente fala, meu Deus, eu prometo, eu juro que se você melhorar o meu filho, eu prometo pra você que eu vou ser a melhor mãe do mundo, que eu vou fazer, sei lá, doações, enfim, a gente promete muitas coisas. Eu não cheguei a fazer isso não, mas eu muitas vezes eu pedia para Deus para que ele pudesse achar uma forma de curar o meu filho, de que meu filho conseguisse de alguma maneira fazer com que o autismo, porque teve alguns estudos, né, algumas pessoas que falavam que a pessoa poderia sair de dentro do espectro. E muitas vezes eu falava, sabe como eu queria que meu filho fosse uma dessas, como eu queria que meu filho pudesse diminuir esses prejuízos e sair do espectro. Porque, gente, eu acho que o pior, né, de que você vê que o seu filho tem muitos prejuízos é você ver a sociedade excluir o seu filho. Eu acho que a pior parte é você ver as pessoas olharem para o seu filho com desdém. Ou, por exemplo, você vê numa festinha, agora não, que né, ele já consegue, mas você vê que o seu filho tá numa festinha da escola e ele fica no canto porque ele não consegue ficar com as outras crianças, né, cantando. Há pouco tempo eu postei para vocês o Bernardo junto com as outras crianças, né, cantando no Dia das Mães. E para mim aquilo ali foi o maior presente. Então, este luto, né, que eu quis aqui apresentar para vocês, eu sei que para cada pai, gente, para cada família de um jeito. Acho que a Camila não vai conseguir entrar, mas o que eu queria dizer para vocês é que para cada família este luto vai acontecer de uma forma. Eu, como falei para vocês, não tive muito tempo, né, para vivenciar esse luto. Mas o dia, né, o dia 5 aí de agosto de 2022 foi o meu dia do luto. Foi o dia que eu chorei. Foi o dia que eu olhei para o céu e falei, meu Deus, mas você falou que talvez o meu filho não fosse autista. Então, cada família vai ter, né, e agir com o luto de alguma forma. Eu tenho pais, né, de crianças que eu atendi, que o pai não aceita, que o pai não reconhece que o filho tem autismo. Oi, Fabi, seja bem-vinda. Acho que é Bia, também seja muito bem-vindas. Eu tô falando um pouquinho aí da minha experiência do luto, né, dentro aí de uma mãe de uma criança atípica. Já chorei horrores, mas enfim, faz parte da vida. Mas eu acho que se eu não chorasse, não soltasse a emoção que é falar disso pra mim, não seria eu, gente. Né? Então, é um pouco do que eu sou. E um pouco do que eu vivenciei, das lutas aí que a gente passa todos os dias, né? Então, para um pai, para uma mãe, não é fácil. Às vezes a gente julga, às vezes eu fico muito brava com aqueles pais que relutam, né, em relação ao diagnóstico do filho, porque a minha revolta, gente, não é, eu não sei a palavra correta para usar, mas é no sentido de que a gente sabe que tem o luto, que tem o sofrimento, mas é um ser que precisa da gente e ele não tem tempo. O tempo para uma criança com deficiência, gente, é muito curto, porque se uma criança com 7 anos, né, ela tem que ser alfabetizada, ela tem que ser preparada para o processo de alfabetização, uma criança com TDAH, com TEA, enfim, com alguma deficiência, ela tem que ter 2 anos antes para ela poder chegar naquela habilidade que uma criança de 7 anos tem. Então, se você não aceita, né, que o seu filho não se enquadra numa criança típica, você tem que entender que esta criança precisa que você entenda que por mais que te doa ser pai de uma criança com TEA, por mais que te doa que seu filho tenha alguma deficiência, essa criança precisa de terapia, essa criança precisa de intervenção. Se você não consegue lidar com a sua dor, peça ajuda. Se você não consegue suportar este sofrimento, peça ajuda. Né?
quantas mães eu não já vi casos de tomar medicação, né, porque não aguentava mais o sofrimento, que não aguentava mais aquela luta, né? Eu, graças a Deus, o meu filho não é um autismo severo, mas eu vi já muitos casos, né? Teve um grupo de autismo que eu saí porque eu não aguentava ver tanto sofrimento das mães que se sentiam sobrecarregadas, né? De ter que aguentar sozinha, porque os parceiros a abandonaram, porque elas não tinham como pagar o tratamento dos filhos, que dependia do SUS, que dependia da escola para poder ajudá-las na parte da aprendizagem do seu filho. Então, às vezes a minha revolta, não digo que é revolta, mas a minha indignação é no sentido de que a gente às vezes deixa a nossa dor ser mais forte do que o nosso filho, do que o amor pelo nosso filho. Ele ainda é o nosso filho, por mais que ele não seja aquilo que a gente idealizou, mas ele é nosso filho e ele precisa da gente. E não adianta a gente ficar só chorando, né? Hoje eu chorei, acho que foi a primeira vez na live que eu chorei. Mas a gente não adianta só ficar chorando, a gente precisa chorar, lavar o rosto e seguir adiante, porque são vidas que dependem da gente. E aí, gente, para finalizar, a gente vai aqui falar o último. Não, tem a depressão que eu não comentei, né? Que muitos pais, muitas mães principalmente, acabam sofrendo. E aí esse isolamento acaba sendo isolamento para a mãe e acaba sendo isolamento também para a criança, porque a mãe se afunda na tristeza, na angústia. E algumas mães, né, elas se tornam aí as fênix, né, que eu falo. Muitas mães com criança com autismo, com deficiências em si, elas se tornam fênix, elas renascem da dor, porque elas entendem que há um ser ali que precisa dela, que é um ser humano que necessita da ajuda dela para poder passar por todo este processo. E aí essa mulher, este homem se agarra, né, ao que lhe foi dado e vai estudar e vai buscar. Muitos casos, gente, de clínicas, de instituições que a gente tem voltadas para o autismo, para o TDAH, para o TOD hoje em dia, são pais que não tiveram ajuda do sistema de saúde e foram estudar e foram buscar, né? Eu conheço muitos casos. Então, a gente precisa passar por todas essas etapas para poder se desenvolver como ser humano, para a gente poder crescer também como ser humano, porque são coisas que a gente vai aprendendo, mas acima de tudo a gente tem que entender que ali tem uma pessoa que precisa muito da gente. E se a gente não está conseguindo carregar sozinha, pede ajuda, né? O porquê não pedir? A gente nem sempre vai ser forte, gente. Nem sempre a gente vai conseguir lidar com todas as emoções, com todos os acontecimentos, mas a gente sempre tem alguém que possa ajudar. E eu digo por mim, quando eu estava em dúvida em relação ao diagnóstico do meu filho, Deus colocou 2 pessoas que me indicaram psicólogas. Quando eu perdi a psicóloga do meu filho, né, por conta da pandemia, e aí ela não pôde mais atender ele, eu tive pessoas que me indicaram. Quando ele precisava fazer um exame que eu não conseguia, Deus colocava pessoas assim do nada, falava assim, eu conheço um médico que faz. Então, gente, o pedir ajuda não é vergonhoso nenhum. O vergonhoso é você deixar, né, a carga vir sobre você e você não fazer nada em relação a isso. Você vê o seu filho definhar, o seu filho cada vez mais ser prejudicado por conta de você ter vergonha, por conta de você deixar que sei lá, não sei nem que nome nomear aqui, mas você deixar que até mesmo o seu preconceito, né, de admitir que seu filho tem uma deficiência, fazer com que ele não tenha a ajuda necessária. E a última, né, que eu já comentei, é a aceitação. E aí essa aceitação é você entender que você tem uma criança com deficiência, você tem uma criança com autismo, só que essa criança é um ser humano. E aí quando você vai vendo que essa criança vai se desenvolvendo, que essa criança vai aprendendo, você percebe que tudo aquilo que você passou daqueles estágios do luto, eles não são nem 1/3 da alegria que essa criança traz para você. Que tudo aquilo que você passou, que todas aquelas dificuldades, quando você vê o seu filho falando mamãe eu te amo, quando você vê o seu filho lá na fila cantando, fazendo coraçãozinho para você, quando seu filho te abraça, você percebe que todo este processo foi necessário para que você pudesse ver a vida de uma maneira totalmente diferente. Hoje eu consigo ver algumas coisas que antes eu não via, que antigamente para mim eram coisas assim, que coisa boba, né? Nossa, mas é só uma palavra. Mas só que hoje em dia essas palavras, ela tem um poder assim muito grande. Uma criança que nunca falar mamãe eu te amo, ele vai trazer para você uma liberdade
que você nunca imaginou ter. Você vê o seu filho falar, quero comprar tal coisa, vai fazer com que você perceba que é nesses pequenos detalhes, né, que você aceitar, que você ter buscado, que você ter brigado, né? Quantas vezes eu não briguei com o médico porque eu não aceitava a forma como ele estava lidando, trabalhando com meu filho, né? Quantas vezes eu não briguei na fila porque as pessoas falavam que meu filho não tinha direito. Então, tudo isso, gente, é aprendizagem. O luto, ele vai fazer parte. Não estou dizendo que o meu luto, né, do diagnóstico, enfim, passou. Talvez nunca passe. Mas hoje em dia eu sei lidar com a dor, né? Eu sei lidar com os olhares aí preconceituosos, eu sei lidar com as falas preconceituosas, porque todo este processo que eu tive desses últimos aí 5 anos, né? Que é quando eu comecei aí a investigar o meu filho, me tornaram uma pessoa assim muito mais forte, uma pessoa que hoje em dia não deixa que determinadas coisas me abalem, né? E hoje em dia me faz ser uma pessoa que busca os direitos dos meus filhos. Então, eu acho que a Camila não vai conseguir entrar. Eu vou encerrar, pessoal, com um agradecimento primeiro, né, de todos vocês que participaram aqui da live. Quis passar para vocês um pouquinho o que é este processo de luto, o que é esse processo de dor, pelo menos um pouco do que eu vivenciei, né, durante este período aí que eu tenho meu filho, o processo de diagnóstico. Não é algo fácil, não é algo que a gente consegue aí lidar muitas vezes. Tem dia que eu fico muito esgotada, muito cansada, porque nem sempre a gente tá bem, né? Mas a gente precisa respirar e continuar, porque eles dependem da gente. Então, se vocês conhecem algum pai, alguma mãe, alguém, né, que tem uma criança aí que tá fechando o diagnóstico, que a família não aceita, que a família acha que não vai aguentar, que a família acha que ter um filho, uma filha com deficiência é algo ruim, passa, né? Manda para eles esta live, que eu espero que essa live possa ajudar e que essa live possa mostrar para esses pais que um diagnóstico não é o fim do mundo, que um diagnóstico não vai dizer que seu filho não possa viver em sociedade, não possa se desenvolver. Mas para que ele consiga tudo isso, ele precisa que os pais estejam bem. Eles precisam que seus cuidadores estejam bem, que acima de tudo não olhe para a deficiência, não dê valor para a deficiência, mas que dê valor para o ser humano que está ali, para o ser humano que lhe foi entregue. Ninguém chega na nossa vida, gente, por acaso. Se as crianças com deficiência são, né, seu, meu, de outros, se elas são dadas para essas pessoas, é porque elas têm uma missão, assim como a gente também tem. E uma coisa que eu posso dizer é que essas crianças, elas nos ensinam muito. Elas nos fazem enxergar a vida de uma maneira que não é só material. Elas nos mostram que é nos pequenos detalhes que a gente vai encontrar alegria, que a gente vai encontrar aí a felicidade. E aí que essa live possa ajudar muitos pais que ainda não querem aceitar o seu filho como eles são. Enxerguem os seus filhos como pessoas amorosas, pessoas amadas, que precisam de você. Quando você não enxergar, você tirar o tapão, né, do rosto da deficiência, aqui, ó, você vai ver a pessoa, a criança maravilhosa, o jovem maravilhoso que o seu filho é. Então, obrigada pela participação de vocês, obrigada a quem ficou até o final. Que essa minha experiência possa mostrar para vocês um pouquinho do que é a realidade de quem tem uma criança dentro do espectro, para quem tem uma criança com deficiência. E aí semana que vem a gente volta aí com as nossas lives, né, relacionadas aí à educação especial e aprendizagem. Muito obrigada, gente, pela participação e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Um abraço.